Você sabia que, de acordo com a OMS, o Brasil lidera o ranking de transtornos de ansiedade no mundo, com mais de 19 milhões de afetados? Se a sua empresa tem uma alta taxa de turnover, se os colaboradores estão faltando mais, cometendo mais erros ou ainda se a produtividade está caindo, pode ser que a saúde mental da sua equipe esteja comprometida. E como resolver esse problema? Eu sou a Carol Centeno e esse é o Futuro do RH. Aqui, além de ter sempre um especialista descomplicando o seu hoje, futuristas antenadas e antenados explicam o que você precisa saber para ser um ótimo líder de recursos humanos amanhã e se destacar. Futuro do RH. Saúde mental. Um assunto que, não por acaso, está chamando cada dia mais a atenção das empresas. Afinal, ela impacta em todas as áreas de uma organização. Levando em conta que, de acordo com uma pesquisa feita pela McKinsey & Company, 50% dos funcionários, sim, isso mesmo, metade dos funcionários em tempo integral, dizem que sofreram burnout em algum momento de suas carreiras, não é difícil você entender que você precisa sim priorizar a saúde mental dos seus colaboradores. Vale lembrar que saúde mental é um estado de bem-estar que vai muito além da simples ausência de doenças mentais. E ter bem-estar no ambiente de trabalho é fundamental porque a gente passa muito tempo no trabalho ou trabalhando. Para falar sobre o tema de hoje, saúde mental nas organizações, eu vou receber duas convidadas que sabem muito sobre o assunto, Jaqueline Padilha e Irina Bezan. A Jaqueline é psicóloga, sócia e líder de operações da Talent Academy e a Irina é Manager Director na The Bridge Social. Nós vamos bater um papo sobre as causas dos problemas de saúde mental dos colaboradores, como os líderes podem agir, qual o papel da tecnologia e como tudo isso será no futuro. Vem comigo que tá imperdível. Bem-vinda, Jaque, bem-vinda, Irina. É muito bom ter vocês aqui com a gente no Futuro do RH. Hoje é a nossa estreia em estúdio. Então, assim, as convidadas são especiais e o programa também tá especial. Eu tô com a Jaque e com a Irina. A Jaque vai focar um pouquinho mais em questões de presente, a Irina em tendências futuras, mas vai ser um bate-papo bem leve, descontraído e bem interessante para quem tá aí escutando a gente. E para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, primeiro, Jaque, conta pra gente quem é você. Vamos lá. Bom, meu nome é Jaqueline, né? Obviamente pode me chamar de Jaque, todo mundo me chama de Jaque. Eu sou psicóloga de formação, eu comecei minha carreira trabalhando em hospitais com pacientes oncológicos e de UTI, mas eu entendi que eu queria trabalhar antes das pessoas chegarem num hospital, né, já doentes. Eu queria promover saúde, né? Então eu pensei, como é que eu posso fazer isso e levar de fato saúde, a questão do vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre quem somos, né, as pessoas em si. E aí eu fiz um shift de carreira para o mundo corporativo, tá? Então eu fiz 3 anos mais ou menos de hospital, e aí eu fui para o mundo corporativo e estou há 10 anos trabalhando no universo de RH. Tá? Sou psicóloga também clínica, então eu tenho aí vida dupla. E hoje eu sou sócia de uma HR Tech, né? Que é uma startup focada em RH. Basicamente, essa é a minha história aqui profissional, para fazer uma introdução. Muito legal. E você, Irina, conte-nos. Vamos lá, eu sou aquele caso de carreira, policarreiras, né? Tem uma carreira grande dentro do mundo corporativo, onde eu assumi várias posições, principalmente em cadeiras de RH, de operações e de empresas, muito ligados ao universo de consultorias de recursos humanos. Trabalho alguns aninhos aí já dentro desse segmento. Atualmente eu sou vice-presidente global da The Bridge, né, atendendo várias operações no mundo, que é muito bacana pela multiculturalidade, né, que a gente tem nos trabalhos que a gente faz. Também tenho uma dupla função, sou Managing Director específico do país Brasil e coordeno hoje todas as cadeiras que são envolvidas em recursos humanos, principalmente para profissionais de tecnologia, né, que dá uma visão aí bem legal do que está acontecendo em termos de cenário. Eu falo carreira polivalente, né, policultural, porque eu tenho também um lado super artístico. A turma me conhece, tanto que eu sempre me apresento, né, como Irina Bezan, que é o nome
conhecido também dentro da... Então, eu tenho o meu lado, viu, corporativo, mas também da música, né, dos eventos, que é muito legal. E gosto demais da parte de dar aulas. Tenho uma carreira acadêmica muito forte também, em várias universidades e faculdades aí de negócios, sempre linkados a esses temas, né, de tecnologia, inovação, liderança e pessoas. E também faço parte de uma HR Tech como mentora, investidora, e esse é um outro universo que eu gosto muito, que é o mundo das startups. Então a gente vai ter tempo aí para depois contar um pouquinho mais em detalhe. Com certeza, é uma mistura boa aí, né, Além de daquele lado, né? carreiras. Mãe, casada, casa, família, né? Que a gente, quando vai se apresentar, a gente Sim. fala muito do profissional, mas a vida pessoal também tem muitas cores aí interessantes, né? Muitas. Para contar. Exato, e é uma boa parte do tempo da nossa vida que a gente dedica ali, né? A gente às vezes só mostra um lado, mas temos vários, né? E para começar, eu gostaria de perguntar para Jaque. Jaque, eu queria que você contasse pra gente quais fatores afetam a saúde mental dos colaboradores dentro de uma empresa. São muitos fatores, né? Nós somos seres biopsicossocial espiritual, né? O que que é isso? Que nome difícil. Biológico, né? Nós somos seres biológicos. Psi, né? Então nós temos a questão da mente, né? Social, nosso entorno, nosso ambiente, família, sociedade. E o espiritual, que cada um segue a sua espiritualidade, independente de religiões. Então nós somos seres, né? Complexos. Temos várias variáveis aí que influenciam a nossa vida. E a gente vai falar especificamente sobre o ambiente corporativo. Então, uma pessoa ou várias pessoas estão ali dentro de um ambiente trabalhando em prol, né, com objetivo. A empresa tem a sua estratégia, cada pessoa tem a sua função, o que ela deve fazer. Só que a gente tem que lembrar que todas as empresas são feitas de pessoas. E muitas vezes as empresas colocam as pessoas no lugar de máquina, de colocar as pessoas trabalhando muito, horas exaustivas, às vezes trabalhos repetitivos, dependendo do que a pessoa faz, às vezes alto nível de estresse. Vai depender muito da carreira da pessoa, do lugar que ela tá, da empresa que ela tá. Mas basicamente o que afeta muito? Ambiente, né? Então, o ambiente é saudável ou o ambiente é hostil? Né? E aí hostil a gente pode abrir uma gama aqui para a gente chegar no que é um ambiente hostil. Eu tenho a possibilidade de ter conversas de verdade? Eu tenho, de fato, segurança psicológica? Né? Eu posso chegar para um chefe e falar, olha, eu estou com um problema pessoal, porque o problema pessoal também vai influenciar no trabalho. Ou eu estou com um problema com o meu colega do trabalho, ou às vezes eu tenho um problema com o chefe. Eu tenho uma outra pessoa para me reportar. Então, olha quantos fatores, né, estão ali influenciando. Fora o dia a dia do trabalho mesmo, né? De você conseguir atingir sua meta, aí a sua meta está fora da realidade, é uma meta muito agressiva. Então, isso tudo pode afetar, sim, a saúde mental da pessoa, né? Das pessoas, né? É bem interessante isso que você fala, né? Que a vida pessoal influencia, porque de fato nós somos seres individuais, únicos, e tudo que acontece na nossa vida está conectado. Então a gente fala vida pessoal, vida profissional, mas na verdade tá tudo misturado, né? A gente não tem como fazer uma separação muito precisa de cada uma dessas coisas, né? Exato, especialmente o mundo que a gente vive agora, onde as barreiras, né, até antes da pandemia, que é um marco muito importante na vida de todas as pessoas do planeta, em tese, né, a gente tinha ali a hora do trabalho, ia para casa, apesar de levar o computador, quem trabalha, né, com computador e tal, internet, mas ainda assim você ia para sua casa. Agora, a sua casa virou o trabalho. Então, as barreiras, elas não existem mais. Então, você tem que tomar cuidado para você não trabalhar infinitamente. Mas muitas vezes a empresa, né, tem um comportamento de, já que você está em casa, mais um pouquinho, né? Trabalhar mais um pouquinho, não vai pegar nada? Vai pegar. Porque a gente precisa ter horas, né, para a gente poder ter lazer, a gente precisa ter horas para cuidar da nossa vida, da nossa família. Então, assim, a gente não pode ficar trabalhando o tempo todo. E ainda tem lugares, existem alguns ambientes, né, que trabalhar demais tem quase de que um status, né? Então, também tem uma coisa meio maluca aí de, nossa, eu trabalho muito. Vocês já repararam que muitas vezes as pessoas, elas gostam de falar, nossa, eu tô trabalhando muito. Nossa, então assim, virou também um comportamento quase que, nossa, aquela pessoa trabalha muito, que legal.
Gente, como assim? Não dá para a gente colocar, né, 100% da nossa energia no trabalho e tem que tomar cuidado, quem está numa posição de gestão, de não se aproveitar disso, né, de uma forma que vai fazer mal. No futuro vai fazer mal. Então, a gente precisa olhar para isso. Carga de trabalho, se o ambiente é saudável, como é que as relações estão se dando. O que é mais importante numa empresa é a relação interpessoal. Como é que as pessoas se, né, se relacionam, porque no fim das contas é onde você passa boa parte do seu tempo, né? Porque uma parte você passa dormindo, outra parte você passa ali com a sua família, mas tem muitas coisas acontecendo. Mas a maior parte do seu tempo acordado é no trabalho. É verdade. E você tocou em vários pontos que são super importantes e que eu vou querer retomar, inclusive, na nossa conversa, que eu vou querer saber também a opinião da Irina, principalmente sobre essa questão do trabalho remoto, porque é uma coisa, uma realidade relativamente nova e que eu acho que é bem importante. E você falou das causas, né? E eu queria saber se você tem alguma dica de ações preventivas ou de coisas que as empresas possam fazer para garantir a saúde mental dos colaboradores. O mês passado, janeiro, é um mês dedicado, né, à saúde mental, né? E chama Janeiro Branco. Por que branco, né? Porque é quando a gente começa, né? Começou um ano novo, então teoricamente é uma folha em branco. Você tem um ano ali pela frente para construir coisas e tal. Por isso que é o Janeiro Branco. É daí que vem essa ideia. E aí eu vejo muitas empresas falando de saúde mental só em janeiro. Saúde mental é todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A gente não falava disso pouco tempo atrás, né? Agora, de novo, a pandemia trouxe isso de uma forma bastante intensa, até porque, né, a maneira que a pandemia aconteceu nas nossas vidas foi uma maneira muito abrupta, né? Foi uma ruptura, né, que a gente teve. E aí, esse tema, que já é um tema que, obviamente, já é estudado, já é trazido, né? Os profissionais de saúde mental, especialmente, trazem isso há muito tempo, mas agora, de fato, a gente está falando disso. E eu acho ótimo, né? Antes tarde do que nunca. Só que a gente não pode só achar que uma palestra vai ser o suficiente. Ah, eu vou lá, falo sobre saúde mental, convido alguém da saúde e acabou. Não, eu preciso garantir que as pessoas estão trabalhando horas, né, que são minimamente aceitáveis, tá? Então, tem que ter horas ali de descanso, as pessoas precisam ter segurança para falar as coisas que elas estão passando nas suas vidas. Eu tenho um caso de uma pessoa conhecida que ela estava com a mãe numa cirurgia que era um câncer. Isso faz muito tempo e ela chegou para a chefe dela e falou assim: "Olha, minha mãe tá na situação X, eu queria estar lá nesse momento e, né, é um momento super importante, a mãe tá com uma doença super grave". A chefe simplesmente falou: "Não, a gente precisa entregar o negócio X". E aí eu fico pensando, gente, se a pessoa que tá numa posição de liderança, ela não é empática numa situação como essa, imagina uma coisa menor. Então, assim, a saúde mental, ela começa na relação, no dia a dia, né? É uma construção. Então, a pessoa precisa sentir segurança do chefe, ela precisa sentir segurança do colega do lado. Então, o que a gente fala de segurança psicológica é isso, ela poder ser vulnerável. Então, às vezes, a vulnerabilidade não é uma coisa tão grave quanto a questão que eu trouxe aqui, mas é, por exemplo, preciso levar meu filho na escola porque a perua quebrou. Pronto. Ela poder fazer isso, né, sem ficar com medo do que vai acontecer se ela ficar, sei lá, 20, 30 minutos fora do trabalho. Então já é uma influência. Parece uma coisa muito simples, que a gente pensa a saúde mental como uma coisa muito grandiosa. Uau! Cara, é dia a dia, é simplicidade, né? Segurança. Eu queria muito, meu sonho é que todas as empresas tivessem, assim como as empresas hoje têm médico disponível para se alguém passar mal, tal, ou até para fazer uma consulta, eu queria que as empresas um dia tivessem psicólogos, né, para quebrar esse estigma, né, que ainda tem em alguns lugares. Mas a gente, né, nem todos os lugares vão ter, ou ainda, né, ainda é muito meu sonho aqui. Mas também tem aplicativos, que a gente vai falar disso, né? Hoje em dia já está tendo aplicativos para as pessoas terem contato. Então, falar sobre o assunto também. Se uma pessoa que está numa posição de liderança falar sobre o assunto da importância, isso vai quebrando os paradigmas também. Porque se a pessoa que está na liderança não acredita nisso, ou acha isso bobeira, ou não dá importância para isso, como é que as pessoas da base vão ter liberdade para falar sobre isso? Então você entende que é um processo quase que coletivo, mas que o líder ele tem um poder
absurdo sobre isso, né? Dele poder trazer, né, a vulnerabilidade dele também, dele dar espaço para as pessoas, dele cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas não precisa ser uma pessoa específica, né? Que, tirando ali o profissional de saúde, mas todo mundo deveria cuidar de todo mundo, né? É um senso coletivo. A saúde mental é um pacto coletivo. Sim, é um olhar para o ser humano, né? Eu acho que é muito mudar também uma visão que durante muitos anos eu acho que foi construída daquilo que eu preciso ser forte, eu preciso estar sempre bem, para que eu possa render. E na verdade não, a gente tem que olhar para o ser humano, a gente tem que entender que todos temos pontos altos e baixos, todos temos nossas vulnerabilidades e que isso faz parte e que isso tem que ser acolhido e tem que ser conversado, né? Tudo isso que você falou, eu acho que está muito conectado ao ser humano. E aí trazendo agora uma questão que eu queria conversar com a Irina, é essa questão que os RHs e as empresas como um todo, elas estão cada vez mais tecnológicas. Como você acha que essa tecnologização, existe essa palavra? Que palavra difícil. Como você acha que isso vai impactar na saúde mental das pessoas? A tecnologia tem coisas muito positivas, que é sempre aquela coisa da troca, de como você posiciona os fatos. Então, quando você fala assim, puxa, a tecnologia ao mesmo tempo, ela derruba algumas barreiras de aspectos físicos, ela também às vezes pode criar outras, né? Tudo depende de como você usa a tecnologia, porque a tecnologia ela é uma das ferramentas, porque bem isso que foi colocado, né? O que impera é o ser humano, né? Nós, seres humanos, temos à nossa disposição recursos para viver, para se relacionar, para conviver, e a tecnologia é um deles. Então é sempre aquela pergunta, né? Como o ser humano direciona os recursos para o bem? Porque a tendência, inclusive, quando a gente fala de futuro, é as organizações se adaptarem ao colaborativismo. Quando você começa a ir para um mundo que os organogramas eles começam a ser muito mais horizontalizados e não verticalizados, que é aquela cultura top-down, que inclusive incentiva muito, né, o aspecto agressivo, opressor, né? Antigamente era aquela assim, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A posição do chefe, né? Quer dizer, tudo isso começa a ser extremamente questionado. E não é só questionado, não. Líderes, preparem-se, esse é o futuro, vai mudar tudo, Muda né? até o nome, né? De chefe para líder. Exato, você tem que ser bom na comunicação, porque não adianta você ter as ferramentas mais incríveis tecnológicas à sua disposição se as pessoas se sentem muito melhores convivendo com a máquina do que com o ser humano. Fala, a máquina ela não me xinga, ela não grita, ela me trata bem, né? Porque eu consigo dar enter, delete, forward para frente, né? E como é que você faz isso numa relação humana? Tem gente que dá vontade de você dar pausa, não dá? Você tá no meio da conversa, falei, vou dar pausa nessa conversa, vou deletar. E aí é onde toda tecnologia, ela é muito bem-vinda se realmente ela poder, né, gerar impactos positivos na vida das pessoas. Você vai observando que você, ao mesmo tempo, tem coisas incríveis que surgem, que beneficiam áreas da saúde, as áreas corporativas, quanta coisa legal, mas você também tem a tecnologia utilizada, por exemplo, para guerra, né? Então, aí é uma questão do ser humano também fazer escolhas, né, aonde ele quer deixar a sua contribuição. Falando um pouquinho, por exemplo, do remoto, né, tudo isso que são coisas que realmente já são realidade, talvez o aspecto sempre pega quando alguém quer impor uma forma. E existem muitas formas de se fazer as coisas, na verdade, infinitas possibilidades, né, dentro do cenário do universo, né? Se a gente for parar para pensar, você tem muitas maneiras de se fazer algo. E as coisas sempre impactam quando você começa a querer impor uma forma de se fazer alguma coisa. E as novas gerações, principalmente, né, elas já vêm dentro de um novo modelo, eu brinco que é o novo chip, né, das novas gerações, começam a trazer tendências que realmente, assim, precisa ter uma abertura para o ouvir, para pensar em outras possibilidades. Por isso, o aspecto colaborativista. Não existem mais soluções sendo feitas a nível individual. Tem um aspecto coletivo mesmo, como foi colocado. Tanto que você começa a ver, por exemplo, ferramentas que você compartilha para que as pessoas trabalhem juntas, simultaneamente. Não é? Então, isso é a tendência do mundo. Cada vez mais, o uso da tecnologia vai favorecer muita coisa, mas depende de como isso é direcionado. Isso só vai reforçar o papel do líder. Porque o líder, ele tem uma função importante. Eu gosto de uma
Enfim, tem tantas formas de dizer o que é liderança, né? Aquelas coisas. Eu também não quero ficar colocando formas muito definidas, mas eu tenho uma visão, né? O líder, no fundo, é aquele que tem a capacidade das pessoas seguirem, né? Ele tem essa energia de fazer com que as pessoas o sigam, seja para onde for, não é? De inspirar, né, Porque as ele é a pessoas. figura que direciona, que inspira. E isso tem que ser muito lembrado, né? Do que se espera para um líder hoje. Ele precisa ser inspiracional. Por quê? As pessoas hoje também não estão buscando trabalhos que realmente elas não queiram estar. Hoje não é mais o salário, o bônus, não é mais dinheiro que está sendo colocado na mesa. E aí entra um aspecto importantíssimo que chama-se qualidade. O que é qualidade? Pode ter, né, respostas diferentes do que é qualidade para cada um de vida. Mas você vê a palavra qualidade de vida, né? As pessoas querem viver, querem se relacionar, querem aproveitar o mundo, querem viver experiências. Então, o tema é sempre qual é a experiência que você tem naquele ambiente. E eu sou uma pessoa que eu acredito que cada um de nós, como seres humanos, a gente tem total influência e poder de mudar o meio em que nós estamos. Ao mesmo tempo que também, pela interação que a gente tem, energética, física, tudo, a gente também recebe, né, as influências do meio. E se todo líder realmente trouxer para a consciência como ele pode impactar o meio em que ele está, aí é onde a gente fala que líderes melhores também vão construir ambientes melhores. E a tecnologia vem surgindo de uma forma que ela começa a deixar isso também muito exposto. Você tem muitos aplicativos, né, que nem foi muito bem lembrado, nós vamos aprofundar isso também, mas seja de saúde mental, seja da saúde física, seja de comunicação. Então você começa a deixar ferramentas muito acessíveis às pessoas. Então todo mundo consegue hoje fazer um curso online se quiser, né? Existem maneiras de você conseguir comprar uma tecnologia com um pouco mais de facilidade. Quer dizer, a tecnologia com o tempo, ela vai ficando cada vez mais acessível. E aí quando está todo mundo acessando a mesma coisa, o que realmente muda? Vai ser sempre como as relações humanas acontecem, né? Então aí é o famoso chamado aqui, que eu aproveito a oportunidade, que esse assunto é sempre bom. Todo líder deve ter, é importante que tenha aquela sugestão, né? Bem assim, por favor, pensem sobre esse assunto. Coloquem na pauta do conselho, da agenda, dos seus trabalhos, esse tipo de assunto, esse tipo de conversa. Que não adianta nada você ter as ferramentas mais incríveis tecnológicas do mundo se a pessoa ela não sente algo que chama-se segurança psicológica de ser ela mesma. E tudo só vai acontecer mediante uma palavra importantíssima que chama-se confiança. Um ambiente sem confiança e sem comunicação, olha, não tem tecnologia que aguente, né? E aí a tecnologia vira até um problema, porque ela começa a controlar você, ela usa para controle, para microgerenciamento, para dados, né? Para geração de dados que começa a ser usado contra você e não para, na verdade, te ajudar para o seu desenvolvimento de carreira, desenvolvimento humano, desenvolvimento do talento. E aí, pessoal, o que a gente fala, qual é o futuro do RH? RH, prepare-se. O futuro é perfeito para todos os profissionais de RH, porque o que tem de espaço de trabalho, de atuação, de oportunidades é enorme, porque quanto mais tecnologia, mais humanidade estará na mesa, com certeza, a ser tratado, não é assim? Sim, e eu acho muito interessante isso, porque eu sou a pessoa analógica, né? Eu brinco que tecnologia me assusta, eu não tô muito por dentro dos assuntos tecnológicos. E é sempre muito bom conversar com pessoas que têm essa visão de futuro. Você, a Lígia, que é uma convidada que a gente sempre recebe aqui, que inclusive me apresentou, Inclusive, né, parênteses, sou você. fã de carteirinha da Lígia. Espetacular pessoa, Eu nossa. também. E, enfim, e eu acho muito interessante essa visão que vocês trazem de como a tecnologia pode humanizar as relações, né? E acaba sendo, é como se a tecnologia ela fosse neutra. Então eu posso usar ela para o bem, eu posso usar ela para o mal. Então aqui no campo da saúde mental, deixa eu aproveitar tudo que tem, todas essas inovações para me beneficiar e beneficiar o meu time com tudo isso que está aparecendo, né? Puxando aí o gancho dos líderes, que foi muito bem colocado, o que vocês acham, aí agora eu quero saber das duas, qual é o papel do líder nessa questão da garantia da saúde mental dos colaboradores, da equipe?
Quer falar? começar. Vamos, depois vamos. Para o ímpar. Deixa eu comentar que eu vou aproveitar um gancho só que você falou, né? Que você usou o aspecto neutro da tecnologia, que na verdade é de qualquer ferramenta. Você viu o dinheiro, o cargo, né? Às vezes a gente fala tem um cargo tal, né? O glamour do cargo, mas só a gente sabe no dia a dia, né? Os desafios que cada um tem dentro dos seus papéis. Quando você fala do papel do líder, eu entendo que é importantíssimo, porque o líder, exatamente por ser alguém que, pela sua posição, as pessoas esperam algo de um líder, não é? E é importante que o líder tenha consciência disso também. Então, um líder que não promove o acesso à tecnologia, não direciona o acesso à tecnologia de uma forma que favoreça o desenvolvimento, um líder que não coloca aspectos, olha, de gentileza, respeito, educação, cordialidade. Eu falo que todo líder tem uma oportunidade incrível de poder exercer aquilo que é o amar ao próximo, não é? Porque você tem sempre uma pressão por resultados, por metas, e o quanto que realmente os fins vão justificar os meios, né, para se atingir objetivos que sejam econômicos. É importantíssimo o equilíbrio econômico, né, nas empresas, ou dependendo do que a empresa optou, né, por ser, mas o quanto que realmente está se fazendo as coisas considerando o humano. Se não é bem, né, aquilo lá, põe uma máquina para fazer o que tem que ser feito. Né, coloca um Android ali muito mais simpático, né? Seria uma experiência incrível a gente colocar um robô simpático, né, fazendo a gestão de uma empresa. Talvez possa ser até mais saudável, não sei. Programa ele ali, né, para sorrir todos os dias, né, assim? Para ser gentil. Para ser gentil. Líder é exemplo, pessoal, não tem jeito. Aí fica aquela reflexão para o líder: que tipo de exemplo você quer deixar, o que você quer ser? Eu tenho na minha carreira líderes que me deixaram marcas profundas, positivas, que eu levo até hoje, que eu tenho um prazer imenso de encontrar, que são pessoas inspiradoras, né, que souberam trazer os desafios que eu precisava vencer na minha carreira como desenvolvimento, né, e me fizeram um ser humano melhor. Mas você fala, qual é o exemplo que realmente eu quero deixar como líder? Porque as pessoas vão seguir aquele exemplo. Tem muita gente que só vai ter aquela visão de mundo, principalmente os mais novos, né, que tem já um aspecto, às vezes cria-se uma distância, né, da figura do líder, parece que a gente vive lá num Olimpo, né, sem estar lá. E não, cada vez mais o líder ele precisa estar muito próximo, se fazer muito presente, e principalmente presidentes de empresa, cargos de altíssimo impacto, são pessoas que precisam estar entre as pessoas, né? Eu brinco que fala muito de job description, né? Qual é o job description de um líder? E líder, gente, não tem nada a ver com crachá, para começar, né? Líder é líder. Líder é isso, é a capacidade que você tem de direcionar as pessoas, de inspirá-las. Isso não depende de cargo nem de função. Você pode ser a líder da sua casa, você pode ser o líder da sua casa, né? Como você lidera a sua família, lidera qualquer tipo de relação. E todo líder tem um aspecto que eu acho que é muito importante trazer aqui, que você vê, não é um aspecto só de tecnologia, porque você pode usar a tecnologia para aprender, estudar e muito, né? Todo líder ele tem que ter uma abertura muito grande, não só para ensinar, né, mas principalmente para aprender, que inclusive é isso que leva um líder a se destacar nas coisas que ele faz. É a capacidade que ele tem de estar aberto a absorver ideias diferentes da dele, e aí é um link muito interessante com o que a gente fala de inovação, e principalmente de compartilhar genuinamente, pelo prazer de ajudar, apoiar e desenvolver os conhecimentos que ele absorve. Como muito bem você colocou, né, para fechar um pouco esse comentário aqui, um líder que deseja atingir um resultado exponencial, porque a gente fala assim muito, né, tecnologia, tudo é escalável, exponencial, tal. A tecnologia pode contribuir muito para isso, claro. Mas quem está por trás da tecnologia são pessoas, né? Sempre são pessoas que estão programando, desenvolvendo, fazendo, falando, motivando, são pessoas. E se as pessoas não se sentem queridas, bem tratadas, são desrespeitadas, como acontece muitas vezes em relacionamentos tóxicos, abusivos, promovidos pelos líderes, quem quer ficar nesse ambiente de trabalho? E aí é um assunto que muita liderança foge, né? Que é, às vezes, o próprio líder, tem muito CEO que é o grande responsável pela toxicidade do ambiente.
Você como psicóloga, e eu lido com muitos psicólogos no dia a dia, e tenho o prazer de ter a turma lá que cuida da saúde mental. A gente tem esse departamento, né, também dentro... Todas as empresas que eu passei, eu sempre dei muito valor para a figura do psicólogo dentro da empresa, que são as melhores pessoas para acolher, né? Impressionante o trabalho que eles fazem, é importante. E a agenda dessa área começa a crescer muito, né? Porque você vê como é importante eles estarem lá. E o líder, muitas vezes, ele não tem a percepção. E aí a importância dos feedbacks, das ferramentas, das avaliações de desempenho, e o líder se permitir ser avaliado de verdade, para que ele possa também fazer correções e análises e reflexões da sua conduta, né? Porque muitas vezes falta um pouco o aspecto da autoconsciência, da autopercepção. E aí é um trabalho em equipe que reforça muito a figura da área de RH, que acaba sendo uma área que acolhe muito o que acontece dentro de uma companhia. Gestores, não terceirizem, por favor, para a área de RH, saúde mental, essas coisas. Isso é responsabilidade de cada colaborador garantir, não é só do líder também, né? Mas de cada colaborador garantir o bem-estar do outro no ambiente de trabalho, né? Mas você vê como a importância da área de RH realmente, e a tendência, por isso que a gente fala de futuro, o RH cada vez mais ganha força e relevância como a figura, inclusive, dos psicólogos dentro do aspecto corporativo. Porque antes era muito clínico, né? O psicólogo estava lá na clínica e no ambiente de trabalho o psicólogo tinha que fazer o que se mandava fazer ali, né? E agora muda. E isso eu acho maravilhoso, porque o trabalho de um psicólogo é espetacular. E começa a estar dentro, assim como o escritório foi para casa, né? Você tem aspectos também de família, né? Do pessoal vindo para o ambiente do escritório, né? E essa dose, esse equilíbrio RH contribui muito nas adaptações. Eu queria complementar aqui a fala da Irina, que foi maravilhosa. Eu acho que todos os líderes, todas as pessoas, elas têm a oportunidade do autoconhecimento. E numa posição de liderança, você se autoconhecer é meio caminho andado. Porque como é que você vai liderar se você não sabe como você funciona? Então, primeiro passo, na minha visão, que todos os líderes deveriam ter o autoconhecimento. Então, assim, mas eu não quero fazer terapia, tal. Tenta, né? Porque assim, a gente precisa, antes de tudo, saber como a gente funciona para a gente não projetar no outro. Então, às vezes, o problema tá comigo e eu jogo em cima do outro, né? E isso cria um monte de conflitos, tá? E a gente vive ambientes, né, em que, cara, no fim das contas, o líder, ele tá tentando atingir um objetivo de meta da empresa e ele tem que gerenciar conflitos, porque acontece, tem muitas pessoas envolvidas, né? Então, assim, ele tem vários pratos que ele precisa equilibrar. Só que como que ele vai equilibrar o prato se ele também tá perdido em si mesmo, né? Então, primeira dica que eu daria para todos os líderes é autoconhecimento. Como eu sou, como eu funciono, o que para mim pega, né? Porque a gente também tem os nossos calcanhares de Aquiles, né? Então, às vezes, você tá numa situação, eu mesma já estive numa situação em que eu reagi de uma forma muito negativa e depois eu pensei, nossa, eu reagi assim por causa de uma coisa muito pessoal. E que na hora eu projetei ali, naquela situação, né? Era uma situação de trabalho. Então, para mim, esse é o primeiro passo, o autoconhecimento, para você ter meio caminho andado. E aí as coisas começam a fluir melhor, porque você começa a parar de misturar as coisas, né? O que é de Pedro é de Pedro, o que é de Paulo é de Paulo. E aí você começa a se relacionar com o Pedro e não com o Paulo projetado. E aí a liderança, quando ela tem um autoconhecimento, quando ela é mais vulnerável, ela permite que as outras pessoas sejam também, né? Então, por exemplo, na minha liderança atualmente, o que eu tento criar com as pessoas é esse lugar que eles possam falar, né? Então, a gente fala sobre o poder da escuta, que a Irina trouxe, né? Que não é só eu acho isso, vou lá e ponto final, é isso que eu acho e acabou. Todo mundo vai seguir. Não, eu levo, eu discuto, eu trago pra mesa. Então, assim, a capacidade de ouvir, até brincam, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca não à toa, pra gente ouvir mais. E aí, essa coisa da colaboração, não é que eu vou levar todos os problemas para discussão e todo mundo vai entrar num consenso, não é isso. Mas num projeto, vamos colocar todo mundo na página, vamos colocar todo mundo para trabalhar junto. Às vezes, a visão que uma pessoa tem é muito diferente da minha e é o caminho, né? Então,
A geração aí Z, né, que são as pessoas ali dos 20 anos, 20 e poucos anos, é uma geração que nasceu com a tecnologia na mão, né? A minha geração não, eu vi o computador, eu tinha telefone de discar, né? Então, assim, parece um detalhe, mas a visão de mundo dessas pessoas é muito diferente da minha, que é muito diferente da outra geração. Por quê? Porque a gente viveu coisas diferentes. Então, a nossa concepção de mundo foi feita de formas diferentes. A minha infância foi de uma forma, a infância da geração Z foi de Isso outra, mesmo. a infância da geração X foi de outra. Porque a galera fala, mas por que quebrar em geração? Por causa disso. Porque o mundo tá em movimento o tempo todo. O tempo todo tá Tudo acontecendo muda, coisas. né? Gente, a gente hoje tem um celular que é um computador na nossa mão. 20 anos isso não existia. Ninguém para pra pensar nisso. Que em 20 anos a gente não tinha um celular na nossa mão, né? Agora a gente tem. O que isso trouxe? Aproximação. Então a gente consegue falar, né, com pessoas que estão distantes fisicamente. A gente consegue falar com pessoas agora, nesse minuto, que tá num outro país. Então isso traz uma aproximação, como a Irina bem colocou. A gente pode usar as coisas para o bem e para o mal. Vai depender da intenção que a gente vai colocar ali. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Porque às vezes nem é por maldade. Não é, eu sou uma pessoa ruim, eu vou lá fazer maldade. Não, mas às vezes você tá tão conflituoso consigo mesmo, você tá passando por problemas, às vezes são coisas mais antigas que estão lá de alguma forma te machucando e acaba saindo. E aí cria-se outros conflitos. Então vamos cuidar primeiro da gente. Pra gente cuidar dos outros, a gente precisa primeiro cuidar da gente. Sabe o negócio lá do avião, que é um clichê, quando cai a máscara de oxigênio? Qual que o pessoal fala? Primeiro põe em você e depois você põe no outro. Cara, isso é pra vida. Isso é pra vida. Primeiro você cuida de você, para depois você cuidar do outro. Primeiro você trabalha a sua liderança para daí você liderar. Por isso que eu acho que os programas de liderança, e aí também vindo desse ambiente de RH, eu acho muito nocivo quando uma pessoa técnica tá indo muito bem e de repente agora você é líder. Cara, você tem que preparar essa pessoa. Ela Com é certeza. técnica. Ela vai muito bem no técnico. Mas ela precisa estar preparada, porque a liderança é uma outra chave. É lidar diretamente com pessoas e não com questões técnicas, né? Então, o melhor vendedor, às vezes, não é o melhor gestor de vendas. Né? Exato. Porque envolve pessoas aí, com certeza. Eu acho que é o mais difícil, assim, na minha visão, num trabalho, é liderar gente. Porque você tem pessoas de todos os tipos, com backgrounds diferentes, com história de vida diferente, com traumas diferentes. Então, eu faço one-on-ones, né, com as pessoas do meu time, eu tento fazer de 3 em 3 semanas. Cara, o que vem no one-on-one é menos sobre a planilha, é menos sobre o fez ou não fez, mas vem questões, às vezes, bem pessoais, assim, que uma horinha ali que a gente tá conversando e que eu acolhi, que a gente deu uma roupagem para aquilo, mudou tudo. Se a pessoa não tivesse aquele espaço, a planilha não ia sair, o negócio não ia dar certo, ia vir uma bola de neve. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. É difícil porque você precisa estar disponível. E eu acho que as pessoas elas têm dificuldade de se disponibilizar. Porque a gente tem uma tendência a querer absorver tudo. Porque a gente tem uma chuva de informações, né? O dia inteiro. Com as redes sociais, com o trabalho, tal. Pra gente estar diante de uma pessoa de verdade, a gente precisa estar diante daquela pessoa de verdade. Então a gente precisa desligar um pouco do celular, do não sei o quê. Quantas vezes a gente vê em restaurante as pessoas numa mesa, cada um no seu próprio celular, ninguém. Então eu falei, por que tá ali, né? Será que estão conversando por WhatsApp ali, né? Mas enfim, no trabalho é a mesma coisa. Você tem que estar disponível para as pessoas. E o papel do líder é muito mais sobre estar disponível para as pessoas, porque são as pessoas que vão atingir a meta, que estão naquela equipe. Ele é o grande orquestrador. Eu gosto muito da visão do líder que serve, né? O papel do servir. Tem muita gente que quer virar o líder, seu chefe, seu presidente e tal, porque ele acha que agora eu vou mandar. Vai todo mundo fazer o que eu quero, né? E não é isso. Né? Não é assim que se estabelece as relações. Então, o aspecto do servir, do estar disponível, é muito interessante, importante e começa a ficar em pauta. Eu queria colocar uma coisa que você falou, que é o aspecto do autorrespeito, inclusive. Né? Cada um de nós, quando a gente vive as relações, e a gente está falando de saúde principalmente, tanto física, mental, isso vale saúde. Né? É uma relação saudável
né, seja familiar, corporativa, né, o aspecto da saúde, do saudável, a gente tem que considerar algumas coisas que são importantes. O excesso de informação, que nem muito bem você colocou, afeta, inclusive a nível neurológico, né? Quer dizer, cientificamente é comprovado você ficar horas e horas e horas e horas em reuniões online, a turma do game aí que fica horas e horas e horas no game, né? Ficar muitas horas com acesso à tecnologia afeta sono, afeta todas as relações. As pessoas almoçando enquanto estão fazendo reunião online. Precisamos dar um respiro também para o nosso cérebro, que está ali processando muita informação, e tem muita informação que também são informações tóxicas, né? Então, você lidar o tempo inteiro com um filtro de informações é difícil. E tem uma palavra que eu acho que é muito importante, que ajuda muito nas relações saudáveis, chama-se limite. Então, se há pessoas que estão invadindo os limites do saudável, precisamos nós colocar limites, que inclusive é a recomendação para qualquer relação considerada tóxica, né? Você precisa estabelecer limites. Olha, daqui para frente ou daqui para dentro é não. Não é não. Então é importante as pessoas se sentirem confiantes e muitas vezes arrisca mesmo, às vezes vale arriscar, né? Porque as pessoas têm medo de perder os seus trabalhos, né? Você imagina mães, pais de família que, né, sustento, situações financeiras, as pessoas têm os boletos, né, que chegam, e de repente você fala, nossa, eu tenho uma conta ali para pagar e estou me sujeitando a exposições de extrema toxicidade por causa disso. E parece que o outro, por saber, ainda se aproveita e usa. O movimento do mundo, até pelas próprias facilidades tecnológicas, é das pessoas se posicionarem mais no ambiente de trabalho. Então, líderes, sim, é preocupante, vocês devem acompanhar os indicadores, por exemplo, de turnover. Leiam, interessem-se por ler as entrevistas de desligamento. Por que as pessoas estão saindo da sua empresa? E se você vai ler lá e você descobre que é você o causador, é um impacto. Aproveite isso e faça uma mudança estratégica. Todo RH usa as entrevistas de desligamento, que hoje, inclusive, podem ser online. Existem vários aplicativos que colaboram para onboarding de colaborador, né, para gestão dos processos internos. Aproveitem essas devolutivas para realmente estabelecer mudanças, porque as pessoas, muitas vezes, a forma delas estabelecerem um limite é saírem. Tanto que é muito comum falar que as pessoas pedem demissão, na verdade, dos seus chefes. O líder, ele precisa puxar essa responsabilidade para si. Por que as pessoas saem? E as que não saíram e que ficam, como realmente elas estão? Tem muitos aspectos de saúde, absenteísmo, tem muita coisa que acontece hoje, que inclusive a área de RH, ela está sendo cada vez mais considerada como aquela área de dados, né? O People Analytics, que a gente fala. Então, tudo para mensurar a experiência do colaborador, mas também todos os dados de gestão de números importantes que refletem no negócio. Então, até o que a gente fala assim, puxa vida, né? Se a pessoa naturalmente não consegue respeitar os limites do outro, muitas vezes a gente fala assim, ó, pelo menos em nome do negócio, lembra que tem uma meta para ser atingida e aquela meta você não vai conseguir levar um time para o que você deseja maltratando as pessoas com uma extrema toxicidade. Isso é uma liderança extremamente arcaica. A gente brinca assim, isso está lá para a Idade da Pedra, né? Que você chegava com um pau na mão em cima do seu time. Então, exatamente falando, é recado para qualquer líder, e esse é o meu posicionamento desde sempre na minha carreira, que realmente esse aspecto da felicidade, né, no ambiente de trabalho, ele é muito importante que a gente puxe isso para nós como líderes mesmo. Que inclusive tem muita gente que se intitula Chief of Happiness Officer, né, porque é um nome muito bonito, e eu brinco que na verdade tá mais para Chief of Hell, né, do Office, do que o Happiness, né, porque é muito legal quando surgem essas ideias, né, de você ter alguém responsável ali, que se coloca como responsável em deixar as pessoas felizes, mas é o que a gente fala, né? Carga, o crachá, cada vez menos tem relevância. As pessoas vão te admirar e te considerar líder pelo seu exemplo comportamental e principalmente como você trata as pessoas. E isso é um tema que, assim, é pauta
Total, e tem tudo a ver com saúde mental, porque, como muito bem foi colocado aqui, a gente hoje nem precisa voltar, né, do escritório para casa, a gente já está em casa. E quantas vezes uma situação online, de uma discussão, de um maltrato, de um desrespeito que ocorre, na hora que você desliga ali o computador, você está na sua casa, né? Tem pessoas da família que já presenciaram situações que você fala, nossa, agora eu sei lá qual é o ambiente, com quem lá o papai ou a mamãe, meu Deus, quem que é, né? A criança, tá todo mundo compartilhando o que está acontecendo no ambiente de trabalho. E tem uma outra coisa que vale lembrar aqui também. Hoje está tudo mais fácil. Você consegue gravar, você consegue compartilhar, né? O RH vira e mexe é aquela área que recebe print de tela, né? De arquivos compartilhados, quanta coisa. Então, a comunicação e a informação, ela está hoje muito acessível, muito disponível. Então, mais do que nunca, é quase assim, né? A tecnologia permite estar todo mundo olhando, está todo mundo ouvindo, está todo mundo atento. E isso, quem sabe, para alguns pode ser realmente um limitador para poder diminuir a sua toxicidade no ambiente. Então, o RH muitas vezes tem que lembrar os perigos do excesso de toxicidade no ambiente e não virarem um processo por danos morais, trabalhistas, entre outras coisas, que infelizmente às vezes é só assim, né? Que você consegue frear uma liderança que não consegue desenvolver o autoconhecimento, né, e o respeito nas relações. Aí não tem tecnologia que ajuda. Não, porque aí é uma questão pessoal, né? Que a pessoa tem que Exatamente. trabalhar para evoluir, para conseguir ter uma visão mais empática, mais acolhedora e que está completamente ligada ao autoconhecimento que a Jaque trouxe. E eu acho que os líderes, eles têm que aproveitar mesmo essas ferramentas que a Irina mencionou, People Analytics, tem as entrevistas de desligamento. Pega as informações e usa para o bem, e usa para melhorar, usa para incentivar ali a equipe e para criar um ambiente de trabalho mais horizontal, que isso também foi uma coisa que vocês duas trouxeram Exatamente. e que me parece ser super importante, né? E puxando agora a visão do outro lado, porque a gente fala muito nessa responsabilidade do líder de cuidar da saúde mental da equipe, de observar, de acolher, de ter empatia. Mas e quando o próprio líder não está bem? Né? Como é que ele vai cuidar da equipe se ele não está bem? Como é que o RH, já que você acha que pode intervir nesse tipo de situação para ajudar o líder que não está bem? Acontece muito, né? Muito. Acontece muito. É a síndrome do líder herói, precisa parar, né, um pouco, né? Porque líder ele ser também é um humano ser também, humano. imagina. Exato, é bem complexo, né? Porque é isso, né? O líder, ele se tornou o líder recente ou não, né? Por N motivos, mas ele também é um ser humano. Tá cheio de liderança e com burnout, né? Muito, por quê? Porque Muito. precisa dar conta disso, daquilo, de cima, de baixo, do lado, né? Tem que responder para todos os lados. E aí o papel do RH nesse líder é acolher esse líder, ajudar esse líder, né? Tirar um pouco desse líder do holofote, né? E só que ainda tem preconceito. Primeiro tem um preconceito ali que eu acho que tem empresas ainda que veem o RH muito como operacionalzão. Não, existem pessoas muito qualificadas no RH. O RH é um misto de formações ali. Tem pessoas de ADM, tem pessoas de RH que fizeram a faculdade ali de RH. Existem psicólogos. Teoricamente, essas pessoas conseguem dar essa roupagem. Mas o líder, ele também tem que ver que além do RH, ele também tem outros líderes para ajudar. Cara, na minha visão, todos os líderes, eles estão tipo, gente, estamos no mesmo barco aqui, vambora, um ajuda o outro. Então também tem essa coisa do layer do líder também se ajudar. E o RH, obviamente, com essa capacidade talvez mais técnica de acolher. E aí, tem uma coisa que eu também percebo em RH, às vezes, é que o líder, ele quer pedir ajuda para o RH, mas ele tem vergonha. Porque ele tá na posição de, não, mas eu sou o diretor ou a diretora. Não pode mostrar vulnerabilidade, não posso, né? Imagina o que vão fazer com isso, eu vou ser demitido. Se eu mostrar que eu tô, né, num momento difícil, ou que eu tô precisando de ajuda e tal. Já vi acontecer de ter retaliação, tá? Já vi. E já vi ter acolhimentos incríveis, tá? Eu tenho um histórico recente aí de muita gente sendo afastada por burnout, líderes sendo afastados por burnout. E aí tem histórias boas e histórias não boas. Histórias que a liderança, né, o RH lidou bem com esse afastamento e tem histórias que o RH não lidou bem. Então, o RH que não lidou bem,
por favor, volte muitas casas, e porque vocês precisam evoluir nesse sentido. Porque se o RH não consegue acolher, ou se o RH vaza informação, que também acontece, se o RH faz fofoquinha, aí deu tudo, aí deleta, para tudo, começa de novo, volta todas as casas e começa de novo. Agora o RH que acolhe e que fala sobre isso, e que eu acho que daí o RH tem um papel bem legal e fundamental, que aí eu acho que entram essas palestras de conscientização. O RH precisa conscientizar, né, todas as pessoas que somos pessoas. E para os líderes, abrir esse espaço para que o líder possa pedir ajuda, para que o líder possa ter mecanismo. E o próprio RH pode. A gente tem, né, programas de liderança que vão ajudar em comunicação, vão ajudar em atingimento de meta, em estratégia. Vamos colocar uma pauta aí de saúde mental? Vamos colocar uma pauta aí de saúde também? Não vamos só focar na parte das entregas? Então, acho que tem uma possibilidade aí do RH também olhar para isso, para acolher os líderes. E líderes, tá tudo bem, cara, pede ajuda, que assim, sozinho a gente não vai conseguir. O mundo tá cada vez mais complexo, né? A gente tem que entregar valor cada dia mais rápido e tal. Então, assim, pede ajuda. Pede ajuda pro colega, pede ajuda pro RH. RH, pelo amor de Deus, esteja preparado. E aí, eu acho que dá pra gente pensar em estratégias também do RH, ter uma equipe, talvez, de psicólogos que trabalham, sabe? Porque às vezes a gente tá falando de saúde mental de uma forma mais light, mas a gente pode chegar em lugares mais complexos. Então é importante a gente ter alguns profissionais que a gente tenha confiança. Então por que não a gente ter uma rede, não precisa estar dentro da empresa, mas ter ali 3, 4, 5 psiquiatras, também algum número de psicólogos que trabalham especificamente para aquela empresa, prestando serviço mesmo. Não é um contratado da empresa, mas é ali uma parceria. Por que não? Né? É o que a Irina trouxe. Eu sou sempre a pessoa que quer fazer coisas diferentes, né? Eu sofri muito na minha vida porque eu não me enquadrava muito. Eu não conseguia seguir muito as regras. Eu falava, mas não faz sentido isso. Por que não a gente fazer diferente? Ah, não, mas porque foi sempre assim. Gente, eu odeio. Essa frase é a frase que eu mais odeio. O pessoal que trabalha comigo sabe. Ah, mas foi sempre assim. E daí que foi sempre assim? O mundo tá mudando. Hoje então, não faz mais sentido, Hoje né? não faz mais sentido. Então, assim, por que a gente não pode pensar em coisas diferentes? Né? Por que a gente não pode ter o psicólogo? Eu adorei que nas suas empresas já tem, né, Irina? Já deixo aqui meu recado, a minha equipe de psicólogos, amo vocês, que bom que vocês existem. E é ótimo saber que tem, Sim, Irina, porque assim, sim. tem lugares que ainda tem uma resistência. Então, assim, totalmente, sim. a gente precisa pensar formas diferentes para lidar com problemas diferentes. Não dá pra gente pegar a fórmula de 1980. Não dá mesmo, porque somos humanos e cada dia mais estamos nos dando conta da importância de cuidar desses humanos que somos. Não importa com o que você trabalha. Você é um humano. Então, primeiro você tem que estar bem consigo mesmo para depois conseguir fazer qualquer outra coisa. Então, acho que a base mesmo é esse olhar com mais cuidado para o ser humano. A gente vive num mundo de diferenças e de diferentes. Hoje se fala muito de diversidade, inclusão, e são temas também que fazem muito parte, né, das pautas das empresas e dos líderes. Não adianta fazer post bonito, né, para contar para o mercado as ações de diversidade e inclusão que estão sendo feitas, né? Porque isso são temas que eu entendo que é o que a gente fala do education, né, da educação. Tem que começar dentro. O teu time tem que estar preparado para diversidade, inclusão, inclusive os líderes se sentirem incluídos também, porque inclusão tem muitas maneiras de você analisar o que significa a palavra inclusão. E quando a gente fala, por exemplo, da criação dos comitês, né, internos para que os colaboradores e os líderes participarem desses comitês também, são canais muito interessantes de estimular essa troca do ouvir. Eu lembro que eu brincava muito assim, quando eu marcava uma reunião, tinha um comitê, e aí montava a turma, né, e eu aparecia lá, né. Oi, gente, vim ver vocês. E aí você via todo mundo, né? Eu falei, olha, turma, quando vocês se sentirem à vontade de vocês tratarem qualquer assunto, colocarem qualquer tema na mesa com a minha presença, aí eu vou ficar muito feliz, porque eu vou entender que a minha presença, ela não inibe nenhum tipo de manifestação e expressão. E aí sim a gente vai poder tratar tudo no maior prazer do mundo.
A diversidade, ela começa na forma de pensar, né? As pessoas pensam diferente. E aí vem algo muito linkado à inovação. A inovação, ela vem de uma decorrência de um processo de melhoria contínua. E para isso você precisa comunicar-se, falar, né, conversar, porque aí a inovação é um processo natural. E não há um ambiente de inovação numa empresa que não tenha a diversidade de pessoas e de pensamentos, né? E não estou falando de oposição de ideias contrárias, aquela coisa toda, não. É você realmente colocar de uma forma que você aproveite todas as informações que vêm das pessoas, né, e juntar aquilo e criar algo novo. E o novo é uma coisa que assusta sempre muito, né? É uma coisa muito enraizada. Então você imagina um líder que está acostumado a fazer daquela forma, ou chegou naquela posição daquela forma, ele muitas vezes insiste na manutenção daquilo. Quando nada é estático, tudo está em evolução o tempo todo. Ninguém acorda igual a ontem. Você dormiu, as suas células já se renovaram, né? O seu cérebro processou um monte de coisa interessante quando você estava dormindo. Ninguém é igual. Todos mudam. E essa capacidade de você acreditar no poder da mudança de si mesmo, inclusive do outro, é o que dá essa esperança e essa energia de continuar o trabalho, né? Que RH não gosta de ver aquele profissional manifestando todo o seu potencial, evoluindo na sua carreira, brilhando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita gente que fica meio invocado, né, quando vê o outro brilhando, e aí são os trabalhos de autoconhecimento que vão favorecer, né, um bom caminho. E vale reforçar, sim, que todo líder deve buscar acolhimento. Muitas vezes, eu mesma já fiz recomendações como RH e também vivi também processos, né, onde é uma delícia quando você se sente acolhido pelo seu time, né? É gostoso falar, ai, time, obrigado porque eu pude hoje ser humana. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste. Nossa, eu tô com esse problema, não sei como eu resolvo. E você vê o líder ganhando confiança em buscar no seu time as soluções. Essa coisa de vou resolver, é o famoso eu, né? Tem um líder que é o eu-keep, né? Que a gente fala, é o eu-keep. É ele ali leva o mérito, ele precisa ser o último decisor, ele precisa levar um mérito, é uma relação ali do ego, de um monte de coisa, uma disputa de poder que cada vez mais não faz sentido. É até brega, né? Você fala, não, é demodê, né? Você fala assim, demodê. você tá antigo aí, né? E realmente, você colocou uma coisa que é interessante, nós estamos numa época que a gente tem todas as diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Por isso que, inclusive, você tem pessoas que são extremamente adeptas, né, ao online, que falam, nossa, esse é o meu mundo, é online. E até por aspectos de personalidade, é a preferência. Eu me dou muito bem falando online. Sou falante, mas na hora que eu tô aqui, eu sou mais tímido. E tem pessoas que não, são muito sociais até por personalidade. Então, elas precisam ter uma interação com o ambiente, né? E aí, por isso que é muito legal. Você começa a ver o mundo usando a tecnologia para criar formas que vão se adaptando melhor às pessoas. Então, aquelas que gostam do online podem continuar no online. Aquelas que preferem o presencial podem ir para o presencial. Aí surgem os modelos híbridos ou telepresenciais. Mas o que você vê de tudo isso? Que é muito legal. Por exemplo, eu tenho uma experiência de muitos anos de trabalhar em empresas remotas, né? E participei muito de implementação de processos remotos. A gente se encontra, mesmo que a empresa ela é 100% remota, a gente se encontra. Quando? Porque dá carência. Você fala assim, eu preciso ver meu time, eu preciso dar um abraço. Cara, eu tenho um assunto muito sério, difícil, que eu prefiro tratar pessoalmente, olho no olho, não é assim? Aí eu preciso sentir um pouco a energia do outro. Então você transforma hoje os encontros muito mais pautados nas relações, na comunicação tal, do que só aquele checklist de atividades. E aí, isso é muito legal, porque isso mostra que somos seres humanos mesmo, né? E tem uma coisa, você que é psicólogo, você deve conhecer Jung, né? Imagina. Gosto muitíssimo de Jung. E ele traz, né, estudos de personalidade. É muito legal quando ele fala dos aspectos extrovertidos e introvertidos das pessoas. E isso não tem nada a ver com comunicação, nada. Tem muito a ver com como você interage com o meio e como isso reflete a nível energético em você. Claramente, eu sou uma pessoa extrovertida, né? Assim, quem me conhece sabe que eu gosto de estar, às vezes, até quieta ali, trabalhando num cantinho, mas
na cafeteria só para sentir aquele movimento de pessoas à sua volta. O extrovertido, ele curte, ele se energiza na interação, ele precisa estar interagindo com o meio. O introvertido, ele já é um pouco mais seleto, porque tem uma sensação um pouco até do desgaste energético, então ele seleciona melhor isso. E quando você vai ver, no ambiente de trabalho, você tem todos os estilos. Se você não se predispõe a se conhecer e a conhecer a sua equipe de verdade, não é assim, conheço, bati um papo ali de one a one, perguntei, tá tudo bem com você? Não, tá. Líder, usa o teu um elemento muito importante que não tem nada a ver com os 5 sentidos, que é o sentir, que é uma outra coisa. Usa isso para ver se realmente o que está sendo comunicado é o que está sendo comunicado. Qual a intenção daquela conversa, a intenção daquele encontro. Conheça-se, mas também conheça o seu time genuinamente, que é uma palavra que você muito bem lembrou na conversa, né, da importância da empatia verdadeira. De estar presente de verdade, tá né? presente Não ali tá de no verdade. telefone. Quantas vezes eu não entrei em reunião que você fala assim, não, ele não tá ali comigo agora. E você fala, puxa, desculpa, volta aqui, né? Porque você fala, cadê, né? Onde a pessoa tá? Então aquilo de conhecer, você realmente não conheceu, se predispôs a conhecer, até fica difícil. Eu vou tratar cada um de uma forma e eu não estou também me adaptando a uma forma que vai gerar mais empatia. Você vê tendências de futuro, né? Você fala, futuro. Legal, você fala assim, tecnologia, gente, vai avançar muito. Estamos começando ainda, né? Vocês vão ver a hora que pegar mesmo firme ali inteligência artificial, a digitalização de ambiente, né? Hoje você vê os avatares, tem gente que, graças a Deus, criou um avatar, porque ali no avatar ele pode ser quem ele quer no avatar. Será que não vai chegar um dia? Seria muito bom que realmente a gente não precise de avatares para que a gente possa ser nós mesmos, não é? E manifestar o que a gente sente, o que a gente pensa, sem grandes julgamentos e cada um utilizar o que se tem de melhor para construir algo junto, em comum. E essa é a tendência ao mundo. A tecnologia vai bombar de muita coisa. Nossa, super. O que mais vai? Você vê em estado avançado, né? Estado muito avançado, muito Sim. rápido. Mas quando você olha tendências, por exemplo, de aspectos comportamentais, que é chique falar em inglês, né? A gente fala soft skills, né? Tem o hard skills e soft skills. Você só vai ver lá cada vez mais comunicação, empatia, inteligência social, lidar com problemas complexos. Não adianta. Nada, nada, nada. Se a gente não desenvolver um princípio muito importante, que é o respeito mesmo. A si mesmo e ao próximo, né? Eu acho interessante isso que você fala das pessoas. Você falou, a Jaque falou isso também em um momento da conversa, da pessoa se sentir confortável de ser quem ela é. Você falou, eu sou extrovertida. Eu era muito tímida quando eu era mais nova. Hoje eu venci isso, porque, né, muitos anos de teatro, mais de 20 anos de teatro, então a gente acaba vencendo. Mas eu sempre me senti mais à vontade num palco, sendo um personagem. Então, se eu tenho que falar como personagem, tô super à vontade, o palco é minha casa. Agora, pra eu subir e falar como Carolina, aí já dá aquele friozinho na barriga, a gente já sente o medo de ser julgado, de não ser acolhido. E tá tudo conectado, né? A isso que vocês falaram, de, então peraí, deixa eu me conhecer, deixa eu me aceitar, deixa eu acreditar que eu vou ser acolhida. E aí eu me sentindo confortável no ambiente, qualquer que seja, isso vai ser ótimo pra minha saúde mental, porque já vai dar aquele respiro, né? Como se você ficasse ali sem respirar. Aí, tá, tô segura? Vou contar uma coisa engraçada que você me fez lembrar. Pode assim. contar. Uma vez eu tava na casa, né, de uma pessoa, enfim. E a pessoa fez um comentário. E nesse comentário veio um palavrão ali. Ela tem Alexa, Siri, né? Tem essa coisa. Aí só vê assim: olá, esta palavra não é de uso adequado ao ambiente familiar. Foi sensacional, né? Porque a gente falou, gente, olha lá. Até a Alexa. A máquina lembrando, olha, este ambiente, né, não é adequado. Você precisa se comportar. Você precisa, foi quase isso, né? E ela agradece, fala muito obrigado, extremamente gentil e educado, né? Você vê que é um caminho que você muito bem lembrou. É tudo mais fácil quando a gente muitas vezes vai atrás dos nossos personagens, né? O ser humano, para poder enfrentar todas as adversidades e desafios que tem na vida, é a mesma coisa. Você cria um personagem para sua casa, você cria um personagem nas relações dos amigos, você cria um personagem, enfim. E o dia que todo mundo entender que é só você mesmo, né? Você não, de repente são aspectos, talentos diferentes sendo manifestados e não precisa ser um personagem.
é muito importante, né? As pessoas conseguirem fazer o que elas gostam de fazer. Quantas pessoas hoje você tem trabalhando, isso também afeta muito a toxicidade. A pessoa não gosta de fazer aquele trabalho, ela também não está feliz, né? Porque a gente fala muito do líder, mas tem um aspecto ali, né? Da pessoa, muitas vezes, ela não se encontrou ainda profissionalmente, ela está testando ainda, ou ela trabalha por uma dependência, né, específica, seja de financeiro, uma situação pessoal, e ela não está bem. Ela também não se cuida, né? Não vai no médico, sabe? É importante, vai no médico, né? Faz um check-up. Tanto que você vê, muitos líderes têm dentro dos seus programas de avaliação de desempenho, tem empresas que colocam até como obrigatório o líder fazer check-up físico e agora mental, né? Então, muitas vezes, a recomendação da busca de um psicólogo, da busca de um psiquiatra, de situações assim, também começa a ficar mais natural e normal, porque você tem muitos casos que começam a surgir as múltiplas personalidades, né? Eu já vi líder se referindo a si mesmo em terceira pessoa muitas vezes, né? Eu sou fulano, aí o CEO falou tal coisa. Tem uma hora que você entra na reunião, você fala, eu tô falando com quem, né? Quem é das antigas aqui como eu deve ter assistido Mulheres de Areia. Você fala, que líder entrou na reunião hoje? A Ruth, a Raquel ou o Tonho da Lua, né? Quem lembra dessa novela? E aí vira até uma piada, às vezes, de ambiente, mas que não é legal, né? Você fala, e é visível pro outro esse aspecto. Mas é que tem um ponto aí, Irina, que é assim, se a pessoa por exemplo, ela gosta do teatro, ela gosta de... Cara, ela é tudo isso. Você não precisa... não, isso daqui só aparece fora do trabalho. Não, isso aqui só dentro de casa. Cara, você é a soma dessas coisas, dos seus interesses, das coisas que você gosta. Tudo bem, você não precisa ir fantasiado pro trabalho. Mas, cara, deixa as coisas... Mostra quem você é, né? Eu sou supo do rock and roll. Eu sou roqueira desde criancinha, assim. Cara, eu falo isso abertamente para as pessoas e todo mundo conhece meu lado. Eu fui atleta, todo mundo sabe disso. Então, assim, traz. Não, parece que não... Né, as pessoas não podem contar sobre a vida, né? Quem elas são. Eu conto, e aí isso aproxima. As pessoas sabem da minha vida. Não é uma coisa assim, não, ninguém sabe da minha vida. Não preciso abrir detalhes, não preciso também expor tudo. Mas se eu não abro quem eu sou, como é que as pessoas vão se abrir? Como é que elas vão ser elas mesmas? Né? Então, acho que tem um pouco disso de, gente, para de vestir personagem, entendeu? É óbvio que quando a gente tá numa situação... mais intensa, você vai ter que estar mais sério, tal. E eu sempre falo isso pro time, eu falo, time, a gente tem um trabalho a fazer. A gente pode fazer de uma forma muito chata, difícil, dura, ou a gente pode fazer de uma forma leve e colaborativa. Vai depender do que a gente quer. Eu sou muito brincalhona, eu trago as coisas para uma leveza, mas eu falo muito sério. E eu tenho, quem do meu time tá ouvindo aqui vai falar que é verdade. Eu tenho muitas conversas difíceis. Eu não evito conversa difícil. Nossa, eu muito sou bem a colocado, pessoa sim. que vai na conversa difícil. Tem uma coisa difícil acontecendo, tem um problema acontecendo, eu não sou a pessoa que desvia. Eu sou a pessoa que pega o problema e fala, esse problema está acontecendo, vamos falar sobre isso? Cara, as pessoas não fazem isso, entendeu? E quanto mais você não faz isso, pior fica. Era um grão de arroz, vira um negócio... Uma bola de neve gigantesco. A importância do feedback, né? E tudo mais contextualizado e tratado pontualmente. Sem varrer nada para debaixo do tapete. Nada. As pessoas fogem de conversas difíceis e elas são fundamentais a acontecerem sempre dentro desse ambiente, né? Que a gente trouxe muito de respeito, gentileza, de empatia. Porque quanto mais rápido você tratar aquele tema, melhor para todos. E quando a equipe vê... Você está falando isso porque meu time também vai ouvir, vai estar ouvindo, e eles sabem que é assim na prática mesmo. Sem medo de colocar na mesa as conversas difíceis, tratados da melhor forma possível para chegarmos juntos, inclusive, a uma solução, uma resolução, um processo, inclusive, de acompanhamento pós a conversa difícil, mas é uma sensação que você limpa energeticamente aquele assunto, inclusive, aquele tema. Você vai tirando monstros que poderiam estar se acumulando na mente das pessoas. Você não deixa o outro pensando o que será, né? Você já trata, resolve. É que nem curativo, gente. Você faz um corte e deixar aquilo sangrando, tem um impacto. E tem hora que a gente tem que ser incisivo mesmo. Vamos tratar com todo o respeito e seriedade do mundo. É bem isso. Sim, e isso é importantíssimo. Adulto. Exatamente. Isso é comportamento de adulto. Eu olho, muitas vezes eu falo, gente, mas parece um bando de criança brincando de trabalhar.
Cara, somos adultos. Ainda mais numa posição de liderança, você tem que chamar as conversas difíceis. Porque as conversas difíceis são as que vão resolver os problemas, tá? Que às vezes são pequenos, às vezes são grandes, depende. E que vai criar esse ambiente de confiança, né? Porque a confiança, ela se cria não só no falando sim, 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 sim. Com certeza. Relação com criança, né? Todos os pais vivenciaram isso. Você colocar limites e ter conversas respeitosas e difíceis com o seu filho, mesmo criança, são fundamentais para uma formação de um adulto mais maduro, né? Que também vai tratar o tema dessa forma. E conversa difícil não é palestrinha, né? Não é você colocar todo mundo lá e você ficar falando o que você fez ou o que você acha. É você realmente ouvir, é você falar também, olha, para mim isso também é muito difícil. Né? Então, quantas vezes... diálogo, né? Exato. Quantas vezes eu já falei, olha, para mim tá sendo muito difícil também. Eu não sei lidar muito bem com essa situação e eu quero chegar aqui num lugar junto com vocês, ou com você sendo uma pessoa específica, né? Então, assim, é mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que a gente tem que também sair desse lugar de que a gente tem todas as respostas, né? Na posição de liderança, porque isso vai criando um imaginário de que o líder tem todas as respostas. Não tem. Não tem. Você acha que um presidente dos Estados Unidos tem todas as respostas na cabeça dele? Não. Por isso que você tem Por isso tem uma equipe. Diretores, conselho, é time, né? É sempre um trabalho em equipe, de apoio. Um ajudando o outro, né? Isso. Mas aí tem um aspecto que a pessoa precisa querer também ser ajudada, né? Sim? Sem dúvida. Quem chega perto de alguém que tá sempre com um arpão, né? Apontado pra você. Então você fala, nossa, eu juro que eu gostaria de ir lá dar uma mão, mas tem um arpão o tempo inteiro. Então aquilo de saber baixar também a guarda, né? Mostrar vulnerabilidade, pedir ajuda e apoio. Eu tô pensando que aplicativo vai ensinar isso, né? Eu acho que é só na relação humana que se consegue mesmo, né? Eu acho que sim. E por falar em aplicativo, o nosso tempo aqui, infelizmente, já está acabando. Mas eu não queria encerrar esse papo sem trazer essa pergunta, porque eu acho que ela é bem relevante. Porque hoje em dia a gente tem vários aplicativos que ajudam com essa questão da saúde mental. E eu vi até umas reportagens esses dias sobre chatbots terapeutas. Que aí eles vão além, né? Eles não são aplicativos genéricos. Eles têm ali uma inteligência artificial programada para cuidar da saúde mental de uma pessoa. O que vocês acham sobre isso? Campo de inteligência artificial ainda tem um mundo a ser explorado. Então tem muita coisa que está sendo testado e a inteligência artificial ela tende a responder com base no desenvolvimento de algumas temáticas ali. Então a confiabilidade das respostas ainda tem um campo muito grande de estudo, tá? Inclusive, por isso que tem um aspecto humano que está muito em evidência. Eu gosto muito de ir nas feiras, né, de inovação, de tendências, participo de várias que são muito bacanas e sempre se traz pontos que não é de dúvida, mas é de atenção ao uso e desenvolvimento desse tipo de aplicativo ou você usar a inteligência artificial para isso. Tem uns casos, esses dias mesmo, né, tem uma que você faz uma pergunta, você pergunta o que você quiser e vem respostas. E tem hora que você fala, nossa senhora, né? Em segundos a resposta veio incrível. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da pergunta, você fala, não é essa a resposta. Você sabe que não é aquela resposta. E o sistema, ele traz de uma forma, porque é um sistema. Então, o que a gente sempre sugere é que ainda é um campo muito novo, muito jovem mesmo. Tem muita coisa ali para desenvolver em termos de tecnologia, inclusive em termos de legislação, tá? Para entender até onde pode ir ou não, né? Então a recomendação é sempre testem, curtam, né? Experimentem, mas sair seguindo. Olha, nem humano dando conselho a gente sai, não é? É o que a gente fala assim, conselho é bom, analisa, vê e conclua, né, aquilo. É a mesma coisa, você sair diagnosticado com aspecto de saúde física ou mental. É importante entender como isso vem, né? Porque às vezes nessa brincadeira, se levar tudo muito a ferro e fogo, pode ser que na prática o resultado não seja
o esperado, tá? Então, tudo que envolve tecnologia, ainda mais dentro do campo de inteligência artificial, eu acho sensacional. Você vê, hoje, se você quiser até dar a gente fala dar um gato, né, na reunião, você vê que tem inteligência que faz com que você fique olhando para a tela, mesmo que você não esteja olhando para a tela. E aí você engana todo mundo. A pessoa tá acha aqui que no celular e a você tá pessoa fazendo outra acha que você coisa. tá... Como você tem hoje, enfim, sistemas que conseguem pegar você, projetar a sua imagem, a sua voz com total exatidão, mas é uma outra pessoa. Então, é o que fala das fake news e tal. Você começa a falar assim, nossa, né? Você pode começar a reproduzir alguém que não é realmente aquela pessoa. É impressionante. São cuidados a se ter, né? É muito legal, testem, curtam, porque, puxa, a tecnologia é bacana, mas muito cuidado nas reações ou ações relacionadas a esse tema, que tem um oceano azul Use, ainda. mas com cuidado. Muito, tá? E, inclusive por aspectos legais. Sim. Inclusive a legislação que envolve as novas tecnologias, nossa, tem muita coisa aí para aprofundar. E você também tem um campo até de trabalho profissional muito grande que começa a surgir nesse aspecto, né? Para poder criar freios, limitadores e entender até que ponto pode ir o mesmo não. Eu tenho vários aplicativos, tá? Vários que eu uso, muitos, né? Que eu gosto e que me ajudam, inclusive, para manter a minha produtividade. Adoro quando fala a hora de beber água. Tem agora, né, aqueles que medem, inclusive, o seu sono, o que acontece durante o seu sono, de meditação. Tem muita coisa que começa a surgir. Mas é o que a gente fala, também use com moderação, porque você gerenciar 20 aplicativos simultâneos. Então, escolha. Calma, gente. A tecnologia ela é empolgante, muito. E ó, vai vir muita coisa legal. Mas é sempre os cuidados humanos, né? Sim, que são importantes que estão ter. por trás. Por trás, com certeza. Sim. Especialmente nessa parte da psicologia, né? De um atendimento virtual por uma inteligência artificial, eu acho que ainda é muito prematuro. Nossa, muito. Muito prematuro, assim, porque assim, uma pessoa que tá indo buscar ajuda, né, de um profissional, ela tá supondo ali que a máquina vai dar conta. É complexo, né? Porque ela vai trazer um elemento na fala dela e o psicólogo ele vai estar preparado para analisar além do que a pessoa está dizendo. Então a máquina ela não consegue pegar isso ainda, né? Tem as questões legais, como é que isso está sendo feito, tem o viés de programação que é um outro universo, implícito, né? Muitas vezes a pessoa ela fala algo, mas tem algo implícito naquela que a máquina ela não pega e que só o isso. humano vai Uma captar, sessão de né? terapia, Exatamente. ela tá prestando atenção em muitas variáveis, assim, não é só na fala, enfim, tem muitas técnicas, né? Então eu acho que a psicologia em si mesmo, neste momento, ela vai ter que olhar para isso, caminhar junto com essas inteligências artificiais aí, porque não é tão simples você direcionar uma pessoa em termos de saúde mental. É diferente de você falar, beba água, né? Quantas águas você tomou hoje? Nenhuma. Ah, então beba. É bem diferente do estou triste. Sim. Cara, isso abre um leque. Não é matemático, Não né? é matemático nesse caso. Então, acho que é um pouco prematuro ainda. A gente vai ter que caminhar muito para esse lugar. Sempre Eu acho que o humano ainda, no trato humano, ainda é mais confiável, tá? E aí tem os aplicativos que, na verdade, só te conectam com outro humano. Ele não vai te dar a resposta. Então, você liga o aplicativo, escolhe um psicólogo, o psicólogo do outro lado, né, da linha, ó, a idade. Entregando aqui a idade. Vai falar com essa pessoa por vídeo, por áudio, né? E vai fazer uma sessão de terapia mesmo, né? Só que usando a tecnologia como meio. Muito interessante, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Tinha 1000 coisas aqui que eu ainda queria perguntar, A gente mas nem o nosso começou tempo ainda acabou. Tava a só cantar, esquentando. fazer um monte de coisa aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Né? Eu vou querer receber vocês aqui novamente, se vocês toparem. Eu gostaria de agradecer muito a presença, a participação. Vocês compartilharam coisas que foram muito ricas, muito interessantes. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai se beneficiar. E quem estiver assistindo aí, se quiser mandar dúvidas, se quiser se conectar com a Jaque, com a Irina nas redes, sintam-se à vontade. E nós nos vemos aí, quem sabe, em outros episódios. Mas com certeza. Deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade. É muito legal ter canais que trazem esse assunto
para a mesa, né? Que a gente possa conversar de uma forma muito transparente. E deixo também meu muito obrigado ao time, à equipe, à família, que também contribui muito para que nós, que estamos em papel de líderes, nos lembremos, né, da nossa responsabilidade e também nos apoiam, que o ambiente familiar é uma coisa importantíssima. Então, muito obrigada à minha família que me acompanha também muitíssimo. E é isso, deixo com muito carinho esse convite. Foi um prazer estar ao lado de vocês hoje. Também saio aqui com aprendizados e reflexões, né, para o meu dia a dia. Então, foi importantíssimo estar aqui hoje. Obrigado. Foi mesmo, eu também queria falar que eu saio reflexiva aqui, né, pensando em várias coisas e o quanto é importante, né, a gente falar sobre isso abertamente, né, obviamente de uma forma respeitosa. Eu adorei estar aqui ao lado de vocês hoje. Deixo meu muito obrigada a todas as pessoas, né, que eu trabalho junto, que eu já trabalhei, que eu vou trabalhar ainda, né? Porque é isso, é o senso de coletividade, né? E da gente poder ter essas relações. Como hoje a gente teve uma relação aqui super aberta, super respeitosa, eu acho que isso faz toda a diferença. Deixo meu muito obrigado a todos aqui. Com certeza. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH, um programa da Piauí que, além de trazer um especialista para descomplicar o seu hoje, te prepara para se destacar também amanhã. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, dar seu like e ativar o sininho para ser notificado quando os próximos conteúdos forem ao ar. E, se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente nos comentários. Te vejo no próximo episódio.